Olá, hoje é dia 2 de agosto de 2024, esse é o canal Números Não Existem. Eu sou o professor Viana e hoje eu quero tratar de taxas de variação. No último vídeo eu falei que existe uma relação entre as taxas de variação e o cálculo de áreas. Mais adiante a gente vai ver matematicamente como é que isso funciona. Um dos exemplos que eu falei no último vídeo é que se nós soubermos, por exemplo, a taxa de variação da altura, né, ou do comprimento de uma planta em relação ao tempo, a gente pode estimar o comprimento ou a altura daquela planta em um determinado dia, digamos daqui a 30 dias ou daqui a 6 meses, por exemplo, tá? Nós vamos ver como é que isso funciona. Mas hoje eu quero tratar apenas de taxas de variação, tá? Bom, eu trouxe um exemplo em que relaciona cada dia de um mês, de um certo mês, com o preço de um produto. E digamos que a gente observou que num certo mercado, no dia 1º do mês, esse produto custava 5 unidades monetárias, podendo ser R$5, tá? No segundo dia permaneceu com R$5. Então o que significa isso? Significa que entre o primeiro e o segundo dia, a função que relaciona preço com dia é constante. Como é que a gente pode calcular a taxa de variação? A taxa de variação vai nos dizer o quanto o preço variou naquele intervalo de tempo. Tá? Então, no caso, entre os dias 1º e 2, como é que fica a taxa de variação? Eu chamo de delta P sobre delta X, onde o P é o preço e o X é o dia. Então, quanto seria delta P e delta X entre os dias 1 e 2? Seria a variação do preço dividido pela variação do tempo. A variação do preço, eu pego o preço final, o P de 2, que é o preço no segundo dia, menos o preço do primeiro dia. Então fica 5 menos 5. Dividido por 1, que é o intervalo de tempo, que é de um dia. Tá? Então 5 menos 5 dividido por 1 dá 0. Tá? Então a taxa de variação é 0. Isso significa que o preço não alterou, como a gente observa. Tá? Ele permaneceu R$5 nos 2 primeiros dias. Tá? Então eu vou traçar aqui uma reta ligando horizontal, ligando esses dois pontos, indicando que essa função é constante nesse intervalo. No terceiro dia houve um aumento para R$5,24. Tá? Então em um único dia, quanto variou o preço? Como foi a taxa de variação do produto, do preço do produto? Então eu faço da mesma forma como eu fiz anteriormente. Eu pego o preço final, P de 3, menos o P inicial, preço inicial que é P de 2, e divido por 3 menos 2. Tá? Isso vai dar 5 menos 24 menos 5, que é 0,24, dividido por 1. Então, entre o segundo e o terceiro dia, houve um aumento de 24 centavos. Bom, aqui a vou traçar uma reta que vai ligar esses dois pontos. E observe que agora a função já não é mais constante. Tá? Houve um aumento do preço. Então, essa reta tem uma inclinação positiva, devido ao aumento do preço nesse intervalo de tempo. Tá? Bom, 24 centavos é em um único dia, gente. Mas vamos supor que você esteja interessado em entender como cresceu o preço do produto a cada hora. Tá? Então você vai pegar os 0,24, que corresponde à variação do preço durante um dia inteiro, dividido por 24 horas. Tá? Dividido por 24 horas. Isso aqui vai dar 0,01, tá? Ou seja, 1 centavo por hora. Faz sentido, né, gente? Porque se aumentou 1 centavo por hora, em 24 horas, aumentou 24 centavos, tá? Bom, continuando traçando o gráfico e calculando taxas de variação, a gente vai observar que entre os dias 3 e 4, o preço não aumentou. Então permaneceu 5,24. Então quanto é a taxa de variação aqui? É 0, porque não houve aumento nem diminuição do preço. Tá? Já entre os dias 4 e 5, o preço aumentou de 5,24 a 5,72. Então, observe aqui que nós vamos ter uma reta que vai ligar o ponto 4 e 5,24, tá? Até o ponto 5, que é o quinto dia, e o preço 5,72. Quanto seria
quanto seria a taxa de variação nesse caso. Vamos fazer aqui a taxa de variação entre os dias entre os dias 4 e 5, tá? Vamos ver como é que fica. O cálculo é similar ao que a gente fez para os outros dois exemplos, tá? Então nós vamos ter aqui ΔP sobre ΔX. Eu vou indicar aqui que é entre os dias 4 e 5, tá? Vou botar 4 e 5. Bom, então vai ficar o preço final, que é o P de 5, menos o P inicial, P de 4, dividido por 5 menos 4. P de 5 é o preço no quinto dia, 5,72. Menos o preço no quarto dia, 5,24. Dividido por 1, isso vai dar 0,48. Ou seja, houve um aumento de 48 centavos em um único dia. Se quisermos saber quanto ele aumentou a cada hora, você vai dividir 0,48 por 24. Isso vai dar 0,02. Ou seja, 2 centavos por hora. Faz sentido novamente, porque se aumentou 2 centavos por hora, 2 vezes 24, 48 centavos foi o aumento do preço em um único dia. Tá? Bom, a taxa de variação entre os dias 2 e 3, nós fizemos o cálculo e deu 0,24. A taxa de variação entre os dias 4 e 5, acabamos de fazer a continha e deu 0,48, que é o dobro, né? Aqui é 0,24 e aqui é 0,48. Então, houve uma variação entre os dias 4 e 5, o dobro em relação aos dias 2 e 3. Se nós observarmos a inclinação das retas, nós vamos ver que essa reta aqui tem uma inclinação maior do que essa outra, justamente porque a taxa de variação entre os dias 4 e 5 foi maior do que a taxa de variação entre os dias 2 e 3. Por isso que a reta está mais inclinada. Tá? Bom, entre os dias 5 e 6 permaneceu constante, 5,72. Então, outra reta horizontal. Tá? Agora, observe que entre os dias 6 e 7 houve uma diminuição do preço. Tá? Muito provavelmente porque o consumidor achou caro, deixou de comprar o produto, e aí o produtor ou o vendedor disse assim, ó, vamos baixar o preço, né? Vamos baixar o preço para atrair os clientes. Então, houve uma queda do preço de R$ 5,72 para R$ 5,00, tá? Então, nós vamos ter uma reta agora com inclinação negativa, tá? Observe que se eu calcular o ΔP o ΔX entre os dias 6 e 7, tá? Entre os dias 6 e 7, nós vamos obter o quê? O P de 7, preço final, menos o P de 6, preço inicial, sobre 7 menos 6. O P de 7 é 5, o P de 6 é 5,72, dividido por 1. Agora vai dar negativo, porque 5 menos 5,72 é menos 0,72, tá? Ou seja, em um único dia, o preço do produto caiu 72 centavos. O que, se você fizer a continha, vai dar 3 centavos por hora. Tá? Ok? Bom, mas digamos que você queira saber como se comportou o preço durante toda a semana. Tá? Então você vai calcular a taxa de variação entre o 7º dia e o primeiro dia. Tá? Já que uma semana tem 7 dias, então vamos fazer entre os dias 7, entre o primeiro dia e o 7º dia, tá? Então vai ser P de 7 menos P de 1 dividido. Agora o intervalo não é mais 1, não é um dia, tá? Então 7 menos 1 são 6 dias, tá? Então vai ficar P de 7 é 5, o P de 1 é 5 também, tá? Dividido por 6. Isso dá 0. Opa! Deu 0? Sim, deu 0. Por quê? Porque o preço final é igual ao preço inicial. Então, a gente pode dizer que a taxa de variação média durante essa semana é nula. Tá? Professor, mas como assim? Observe que houve intervalos em que o preço aumentou.
houve intervalos em que o preço caiu. Houve intervalos em que o preço permaneceu constante. Em média, não houve aumento do preço, tá? Porque tem dias que aumentou, tem dias que diminuiu, e na média ele permaneceu. Então, isso aqui é uma taxa de variação média da semana, tá? Ok? Como você também pode entender que entre, por exemplo, os dias 2 e 3, que houve um aumento de 24 centavos, a taxa de variação média naquele dia foi de 24 centavos, tá? Bom, isso são as taxas de variação. A gente pode continuar traçando aqui o gráfico, tá? Entre os dias 7 e 8 houve um novo aumento, foi para 5,48. Entre os dias 8 e 28 permaneceu constante, 5,48. Entre os dias 28 e 30, tá? Entre 29 e 30, perdão, houve o preço permaneceu constante, 5,60, aqui houve um aumento, tá? Entre 28 e 29 houve um aumento. No dia 28 era 5,48, no dia 29 5,60, tá? Se você quiser saber qual foi a taxa de variação no mês, vamos ver quanto é que deu a taxa de variação no mês. Aí o que aqui nós vamos fazer? Vamos pegar o P final, que é 30, tá? Menos o P inicial, que é P de 1, dividido por 30 menos 1, que dá 29. Então, o P de 30 é 5,60. O P de 1 é R$5, dividido por 29, tá? Então, isso aqui vai dar 0,60 dividido por 29, tá? Então, 60 dividido por 29, 29 vezes 2 dá 58, né? 58. Estão 2 aqui, tá? Desce o 0, a vírgula, mais um 0, porque o 20 eu não vou dividir 20 por 29, vou ter que acrescentar mais um 0. 200 dividido por 29 é 7, né? 7 vezes 9, 63. Vamos 6. 14 com 6, 20. Não, passa um pouquinho. 6 não. 7 não, é 6, tá? 9 vezes 54. Vamos 5. 12 com 5, 17. Ó. Em torno de 2 é 0,02 aproximadamente, tá? Um pouco mais, é um pouco mais de, em torno de 2 centavos, né? Vai dar um pouco mais, né? Porque se eu dividisse por 30, daria exatamente 0,02. Mas como estou dividindo por 29, dá um pouco maior, tá? Então vai ser maior do que 2 centavos, mais do que 2 centavos, tá? A taxa de variação no mês, tá? Então, observe que aumentou de R$5 para 5,60, tá? Então, se você pegar os 60 centavos durante um mês, então o aumento foi de em torno de 2 centavos por dia, tá? O que corresponde aos 60 centavos durante todo o mês, tá? Ok? Bom, isso é o vídeo sobre taxas de variação, tá? Se nós conhecermos, de um modo geral, a função que relaciona preço com dia, tá? Se você conseguir construir uma expressão algébrica que relaciona o preço em função do dia, você pode, por exemplo, prever qual vai ser o preço daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, daqui a um ano, tá? Você pode fazer uma previsão usando justamente o conceito de taxas de variação, tá? Interessante que depois nós vamos aprender a calcular a taxa de variação instantânea, porque por enquanto nós estamos tratando de taxas de variação média. Por exemplo, a gente calculou o quanto o preço aumentou em um dia, tá? A gente dividiu por 24 horas, então a gente obteve o aumento do preço ou a diminuição do preço a cada hora, tá? Depois fizemos um cálculo para o mês inteiro, tá?
Então nós tivemos quanto o preço variou naqueles 30 dias. Você pode dividir por 30 para saber quanto o preço aumentou ou diminuiu por dia, em média, tá? Então nós estamos tratando de taxa de variação média aqui, tá? Depois nós vamos aprender a calcular taxas de variação instantânea. Por que ela é importante? Por exemplo, na física, a gente calcula a velocidade média de uma partícula. A gente divide o deslocamento realizado por aquela partícula, dividido pelo intervalo de tempo que foi gasto para percorrer para executar aquele deslocamento. Mas muitas vezes o físico está interessado em saber a velocidade instantânea, em cada instante, qual é a velocidade daquela partícula, tá? Nós vamos entender a importância disso. E esse conceito pode ser estendido, por exemplo, para a taxa de variação instantânea do preço, tá? Você não quer saber, por exemplo, você tem a taxa, você sabe quanto valeu o preço num dia e você quer saber o quanto valeu em uma hora, mas você pode querer o quanto valeu em um minuto, em um segundo, em um milésimo de segundo. Então você pode ir encurtando o intervalo de tempo e isso aí nos dá uma ideia de que a gente pode se aproximar cada vez mais de uma taxa de variação instantânea, tá? Nesse exato momento, nesse instante, agora que eu estou falando com você, quanto aumentou o preço do arroz? Ou quanto diminuiu o preço do arroz, por exemplo, tá? Ok? O que nós vamos chamar depois de derivada. As taxas de variação instantânea vão ter um nomezinho para a gente não ter que ficar falando taxa de variação instantânea. Derivada. Vamos aprender a calcular derivadas de função e isso vai ser importante para a gente depois relacionar essa taxa de variação com o cálculo de áreas. A gente vai ver como é interessante a relação que existe entre calcular o coeficiente angular de uma reta e o cálculo de área de uma figura plana. Ok? Então, esse foi o vídeo sobre taxas de variação do canal Números Não Existem. Obrigado por assistir o vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Um abraço, boa sorte!